Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Ferreira e hoje vamos falar sobre esse preço, também um posicionamento, né? E como que você posiciona a sua barbearia no mercado, como que ela é vista e como você gostaria que ela fosse vista, ok? Então, roda a vinheta para o assunto de hoje. Bom, muito provavelmente você deve ter ouvido falar sobre preço, né? Eu falando sempre sobre preço, precificação, forma de precificação. Só que o preço também é uma forma de você se posicionar no mercado, você se colocar, de como seu cliente enxerga você, ok? O preço é o seguinte: se ele for um preço que não está condizente, não está conversando, dialogando com o seu cliente ideal. Se o preço estiver muito alto, vai desvalorizar desmotivar, na verdade, o seu cliente, né? Que vai achar que o seu preço não está condizente com o seu serviço. E se o seu preço também estiver muito baixo, ele vai desvalorizar o seu serviço. Aí quando você, vamos supor, subir, né? Colocar na forma, no patamar ideal ali, o seu cliente muito provavelmente não vai, né, não vai ver a qualidade no seu serviço, ok? Não que o seu serviço não tenha qualidade, mas o preço ele é uma das formas da gente mapear a qualidade. Ou, né, vamos colocar assim, da gente buscar discriminar um produto de qualidade. Então, o serviço não é que o preço determina a qualidade do serviço, tá, pessoal? Nada disso. Mas ele é um dos fatores que seu cliente vai olhar, ok? Por exemplo, se o seu cliente achar que que o seu valor, né, a qualidade do seu serviço está muito superior ao seu preço, né, ele vai pagar, mesmo, por exemplo, que for, sei lá, R$ 50, R$ 70, R$ 80 o corte de cabelo, mas você tem uma qualidade, né, você tem um valor agregado com aquilo. Então, para o cliente, aquele preço, ele é justificável, ok? Mas como você vai se posicionar no mercado, né? Como você quer se colocar, como você quer ser visto no mercado? E para isso, uma das coisas fundamentais é você conhecer o seu cliente ideal. Né? Qual que seria o seu cliente ideal, o perfil de cliente que você atende. Vocês já ouviram eu comentar aqui que você não pode querer atender todo mundo. Tá? Quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Então você tem que ter uma estratégia de mercado, visar que é o público ou o perfil de cliente que você gostaria de atender. Isso não tem nada de errado, tá, pessoal? Não quer dizer, às vezes o pessoal pergunta, ô Eduardo, poxa, qual que é o seu tipo de cliente, o seu perfil de clientes que frequenta a sua barbearia? A maioria dos meus clientes eles têm mais de 30 anos, já são a maioria casado, mas a grande maioria já tem a maioria são empresários ou autônomos, né? Então, esse é o pessoal que frequenta, a maioria dos clientes que frequenta a minha barbearia. Mas, por exemplo, eu corto cabelo de criança? Corto, claro que eu corto, só que não é meu público, sabe? Não é a maioria. Eu tenho algumas crianças que eu corto cabelo, tem alguns pessoal mais jovens que eu corto cabelo, mas não são todos, pessoal. Por exemplo, a minha faixa etária, eu não vou direcionar ou dialogar com aquela criança ou aquele adolescente de 15 anos, 16 anos. Ele quer outra coisa, tá? Ele está buscando outros valores que às vezes ele vai se identificar com o meu serviço ou às vezes não. Então, por exemplo, se eu tenho já o meu perfil, a maioria dos meus clientes tem mais de 30 anos, são casados, a maioria é empresário, dono de empresa, né? Então, por exemplo, esse é o público que eu vou estar dialogando, vou estar direcionando todos os meus esforços de vendas, de marketing para esse público, que é o público que eu atendo. É esse público que eu tenho que deixar ele confortável, tem que resolver o problema desse público, ok? Hoje em dia, por isso que eu falo, se você quer atender todo mundo, você vai acabar não atendendo ninguém, porque se eu quiser uma hora fazer uma divulgação para o público de 15 anos, depois fazer para o público de 30, você acaba não criando uma identidade no mercado e aí você não tem um posicionamento no mercado. Tá? Volto a dizer, não é que você não vai atender uma criança, com certeza vai cortar cabelo de criança, cabelo de senhor mais idoso, não tem problema nenhum, mas você tem que ver qual que é o seu grande público, qual que é a maior fatia de público que
que você é procurado ou que você busca atender. Então você tem que determinar qual que é o perfil do cliente. Esse é o principal, né? Vamos colocar o principal não, mas o primeiro passo para você buscar um posicionamento no mercado. Não adianta você pensar só o preço, ele é outro fator que vai dialogar com o perfil desse cliente. É claro que quando você vai fazer a sua precificação, o seu preço, além da questão do custo, você tem que saber qual que é o posicionamento, quais são os valores, né? Com quem que a sua barbearia se identifica, né? Qual é o cliente que ela busca resolver aquela dor dele, qual que é o cliente, né? Qual é o perfil desse cliente. Ok? Então, o posicionamento da barbearia no mercado, ele vai ser elaborado por algumas estratégias. Existem algumas ferramentas dentro da administração que podem te ajudar você a descobrir ou identificar melhor o seu perfil de cliente e, com base nisso, estratégia para você se posicionar no mercado, tá? Mas, Eduardo, como que eu posso me posicionar no mercado? Existe alguma estratégia para me inserir no mercado que eu desejo, né? Existe uma estratégia sim, tá, pessoal? Existe uma ferramenta chamada análise de SWOT. A análise SWOT, ela pode ser aplicada em qualquer empresa, tá? Desde aquelas empresas, aquelas barbearias enormes, ou para você que está agora começando, tá? Você que quer abrir sua barbearia, que quer começar agora, você também pode aplicar essa ferramenta análise SWOT. Mas, Eduardo, o que significa análise SWOT? Bom, SWOT, tá? Essa sigla, SWOT, análise de SWOT, ela vem de umas siglas, né, de palavras que derivam da língua inglesa, ok? Tá? Strange, weakness, opportunities e threats, né? Seria medo. Desculpa aí o inglês, não tá muito, né? Tá travado ainda, ok? Mas o que ela quer dizer, tá? S seria strange, seria força, tá? Depois força, o W de weakness seria fraquezas, né? Oportunidade e tears, ameaças, né? Então, forças, fraquezas, oportunidade e ameaça. São quatro, né? São 4 fatores, sendo 2 fatores positivos e 2 fatores negativos. Sendo 2 fatores que estão relacionados internamente com a sua barbearia, são aqueles fatores que você pode tá ao seu alcance em você modificar, ok? E tem 2 fatores que eles são fatores externos, aqueles que você não consegue modificar. Poxa, Eduardo, mas quais são os fatores que estão ao meu alcance, que é na minha barbearia, que eu posso estar alterando? São as suas forças e as suas fraquezas, ok? As forças e as suas fraquezas são as coisas, né, que você pode estar alterando na sua barbearia. Quando eu falo pontos fortes na sua barbearia, por exemplo, vou dar algumas perguntas, né, que você deve se questionar. Quais são as atividades que melhor eu realizo aqui na barbearia? Quais são os melhores recursos que eu tenho? Poxa, eu tenho um ponto favorável, eu tenho material bacana, eu tenho a parte de recursos, né? Mão de obra legal, eu tenho um espaço bem decorado, condizente com aquilo, ok? Qual a sua maior vantagem competitiva? Por exemplo, se você for analisar a sua maior vantagem em comparação com as outras barbearias, qual que é a maior vantagem competitiva, ok? E qual é o nível de engajamento, né? Qual o nível de relação que você tem com os seus clientes? Então são 4 questões que você tem que responder para você descobrir qual que é o seu ponto forte, ok? Qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu diferencial? É importantíssimo você saber qual que é o seu diferencial e qual é o seu ponto forte. Então nessas ferramentas, análise SWOT, né? Ou como é chamado aqui no Brasil meio no FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Primeira coisa, você tem que identificar os seus pontos fortes, né? Quais são as suas forças? Então você levanta essas questões para saber qual que é o ponto forte da sua barbearia. Por exemplo, né? Volto a repetir. Quais são as atividades que você melhor realiza? Quais são os seus melhores recursos? Qual a maior vantagem competitiva da sua barbearia em comparação com seus concorrentes? E qual é o nível, né, de relacionamento ou engajamento que os clientes têm com você na sua barbearia? E depois você vai ver as fraquezas também.
Tá? A gente vai dar a gente pega esses 4 panoramas, a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo que as forças e as fraquezas são algo que você pode controlar. Então a gente já viu as forças, fizemos 4 questões que você tem que se levantar, tem que se perguntar para identificar qual que é a força da sua barbearia, qual que é o ponto forte da sua barbearia, e as fraquezas, tá? Elas também podem ser encontradas, né, com o auxílio de algumas perguntas. Por exemplo, tem mão de obra capacitada? Você vai se perguntar, sua mão de obra é capacitada? Eu tenho mão de obra capacitada? Existem, né, lacunas de treinamento, quer dizer, existem pontos onde eu tenho que melhorar o meu treinamento, tanto atendimento, não só a parte técnica, tá, pessoal? Mas também o atendimento, a relação de você com a equipe, hein? Por quê? Aí, outra pergunta que você tem que fazer, né? Por que a concorrência é escolhida? Porque... parar um pouco e analisar, tá, pessoal? Tirar o ego de lado um pouco e fazer uma autocrítica. Poxa, por que meu cliente às vezes deixa de vir aqui e vai no concorrente? Ok? Tá? Por quê? E outra pergunta também que deve fazer: por que não tem um bom engajamento com os meus clientes ou com meus colaboradores, caso você tenha uma equipe? Por que você não tem um bom engajamento? Isso aí também são... Então, essas 4 questões você pode se perguntar para você identificar quais são as suas fraquezas. Então, identificando quais são os seus pontos fortes, a gente identifica depois quais são as suas fraquezas. Isso aí, a gente coloca como se fosse num painelzinho, tá? Pontos fortes, você vai lá e anota. Faz essas 4 questões e anota. Depois, pontos fracos. Faz essas 4 questões que eu acabei de comentar com você. E você também anota. Para saber o quê? Quais são os seus pontos fracos. E depois, Eduardo? Depois também você vai fazer uma análise das suas oportunidades e das suas ameaças. Tá? Então, oportunidades. Oportunidades, pessoal, são algumas características que as empresas, né, têm positivamente, que elas dependem de fatores externos. Por isso não controlamos. Então, tudo que é oportunidade, você não, às vezes não é você que controla a oportunidade. Okay? As forças e os pontos fortes e os pontos fracos, você tem sim como agir sobre eles. Mas as oportunidades não. Às vezes no mercado vai aparecer uma oportunidade que não foi você que causou essa oportunidade. Ok? Às vezes vai surgir oportunidades e você tem que estar ali. Se você conseguir captar essa oportunidade e aproveitar ela, tiver um bom momento, ok, mas tem que estar sempre atento. Então, por isso você tem que saber olhar e estar sempre atento às questões, tanto política como econômica. Ok, pessoal? Por exemplo, quando você vê que teve uma ampliação do crédito, facilidade para o crédito para o microempreendedor individual, né? O MEI ali, ou pequenos empresários. Poxa, você como barbeiro fala, poxa, eu quero aumentar a minha barbearia ou reformar minha barbearia. Aí, se você já lê isso aí no jornal, vai sair um crédito especial, patrocinado, subsídio do governo, tudo. Aí você vai lá e vê. Talvez você tenha uma oportunidade. É uma oportunidade, tá vendo? Então, quando a gente fala pro barbeiro, ele ficar atento, e essa parte da análise das oportunidades, é você estar sempre atento ao seu ambiente, tanto político como econômico. Às vezes vai que surge alguma resolução que tem alguma obrigatoriedade referente à barbearia. De hoje em diante toda barbearia tem que ter autoclave. Vamos supor que vai ser uma resolução. É obrigatório ter autoclave. Poxa, tá? Então às vezes isso aí vai ser uma ameaça, né? Às vezes se você não tem, você corre o risco de levar uma multa. Então você tem que estar sempre por dentro. Tá? Então aí vai ser uma ameaça. Aí você como eu fiquei sabendo que mudou a legislação, então eu vou lá e vou adquirir. Tá? Então tantas oportunidades como as ameaças, elas são algo que você não controla, mas você tem que estar sempre por dentro ali do mercado. Por isso que não estou falando de, quando eu falo em se envolver, ver a questão política e econômica, pessoal, não é ficar brigando, porque tem político A, político B, não é isso. Com relação à política, você tá no meio ali informações políticas, é porque muitos dos políticos eles vão fazer leis que vai impactar a sua vida, ou independente se for político A ou político B, eles vão fazer leis e vai impactar. Então você tem que estar sempre atento a isso, porque vai influenciar, pode influenciar na sua barbearia, ok? Então, as oportunidades e as ameaças, elas são algo que a gente não controla, mas são eventos que você tem que às vezes vai ter alguma influência dentro da sua barbearia. Então você tem que se atentar, tem que ler um jornal,
tem que às vezes assistir o jornal, mas não é ficar bitolado, tá, pessoal? E cuidado, porque hoje em dia a gente tem muita informação e às vezes você tem que ter um pouco de senso crítico. Mas ver algumas matérias, assim, principalmente na questão econômica ali, né, que pode surgir algumas oportunidades para você, como também pode vir algumas ameaças e você já pode se precaver de antemão. Então isso é muito interessante. A respeito disso, ó, aí você fala, pô, Eduardo, tá, então isso aqui vai me ajudar a me posicionar no mercado? Vai. Com certeza vai te ajudar a posicionar. Esses 4 pontos que eu falei para você da análise SWOT, quando você analisa seus pontos fortes, seus pontos fracos, verifica as oportunidades e ameaças, aí você coloca isso aí tudo né, na ponta do lápis, e daí você pode fazer o seguinte, existe uma regrinha que você pode dar pontos, né, ponto de 0, né, de 0 a 10, sendo 0 menos importante, 10 mais importante, para cada item dessa sua resposta. E depois você vê se você tem mais ponto fraco ou você tem mais ponto forte. Né? Depois você vai correlacionar essa pontuação. Ou se você tem mais no seu mercado, existe mais oportunidades ou mais ameaças. Ok? Para daí você fazer o quê? Você tendo essas informações, você criar estratégias com base nessas informações. Então, o análise SWOT te faz refletir sobre como que está a sua empresa no mercado. Você ter essa visão crítica, né? Quais são os meus pontos fortes da minha barbearia, no que eu sou bom, no que realmente eu faço muito bem, que meus clientes elogiam, no que eu não sou tão bom, e eu vejo que às vezes meus concorrentes são bacanas nisso, e eu posso estar melhorando. Então, aí você faz essa análise crítica, tá? E consegue desenvolver estratégias para que você possa daí, né, criar estratégias para você daí sim se posicionar no mercado. Então a análise SWOT ela é uma forma de você fazer uma análise interna do seu negócio, né? E tendo oportunidades e ameaças, também análise externa do seu negócio, para criar uma estratégia para ver como você está posicionado no mercado. Ok? Eu vou dar uma dica para vocês o seguinte, ó, existe um livro, tá? Que é do Shankin, né? E da Malborg, que é a estratégia do Oceano Azul. É um baita livro. A estratégia do Oceano Azul, ele é um ótimo livro que ele comenta, né? Foi pesquisado com mais de 10 mil empresas, grandes empresas, como que essas empresas conseguiriam se diferenciar no mercado. Quais eram os fatores que elas usavam. Então, esses dois no caso, são dois professores, se não me engano, lá dos Estados Unidos, americanos, e eles fizeram uma baita pesquisa bem abrangente e conseguiram identificar quais os fatores que tornam uma empresa diferente no mercado, tá? Líder no mercado, e como ela consegue se manter nessa liderança. Então, a Estratégia Oceano Azul é um baita livro, tá? E o que ele fala, Eduardo? Bom, esse livro tem alguns princípios. Por exemplo, tenha uma estratégia sempre baseada em dados, ok? Sempre baseada em dados. Por exemplo, acabei de falar da ferramenta, né, análise SWOT, que você pode usar. E daí quando você pergunta para os seus clientes, você pode perguntar para os seus clientes, fazer uma pesquisa dos seus clientes, poxa, o que você acha bacana aqui na barbearia? Né? Por que você vem aqui? Aí o cara vai falar, né? Às vezes num bate-papo mesmo, você não precisa mandar um questionário online, né, para ninguém. Ali você tá tendo um cliente, que bacana, velho, que você vem aqui tudo, e você gosta aqui, e o cara vai falar pra você, eu gosto daqui porque o ambiente é bacana, o banco é limpo, o atendimento é legal, não sei o que, pô, que bacana, né? O preço é bacana, não sei, o cliente, ele vai te perguntar, você vai perguntar na conversa ali, ele vai te, né, tá falando ali. Isso já é um dado, velho. Tá? Então, para você montar a sua estratégia de empresa, para posicionamento da sua barbearia no mercado, você tem que se basear em dados, tem que fazer análise e tem que ouvir muito o seu cliente. Tá? Qual o tipo de cliente que você quer atender? Também não é igual, por exemplo, não adianta você perguntar por uma criança se não é o seu cliente ideal. Tá? Não é o perfil de cliente que você vai atender. Você tem que perguntar para aquelas pessoas que realmente você atende ali, tá? Que realmente são os seus clientes, né? No dia a dia, que usam realmente o seu serviço. Se eles usam o seu serviço no dia a dia, aí sim, para esse que você tem que perguntar. Você fala, pô, eu vou perguntar para esse cara aqui porque ele é meu cliente ideal. Então, compensa, né, eu fazer essa pesquisa depois dessa pesquisa. Então, se você não tem um perfil de cliente ali que
que realmente é o cliente que você deseja, que é o perfil de cliente, né? A maioria dos seus clientes da sua barbearia, não adianta você perguntar para os clientes que não têm esse perfil, ok? Então, uma das coisas, tá? Que o princípio que o livro da Estratégia Oceano Azul fala é de você ter sempre uma estratégia baseada em dados. E ele fala o quê? Busque, né? Você tem que. A segundo ponto que ele fala é busque aliar a diferenciação do seu produto e serviço com baixo custo. Por exemplo, você dá um produto ou um serviço, né? No caso nosso, um serviço, que ele seja excelente, mas que ele possa reduzir o custo. Às vezes isso é possível, às vezes não, tá, pessoal? Você não pode pensar só em baixar o custo, porque ele fala assim, ó, busque, dos princípios é busque. Não é que é obrigatório isso, é você buscar. Porque tem produtos, às vezes, que a gente precisa, né? E ele acaba tendo um valor maior, você acaba não podendo trocar, ok? Por exemplo, se você pegar uma lâmina muito, muito barata demais, lâmina já é uma coisa barata, eu não acho uma lâmina cara, né? Ok? Mas, por exemplo, se você pegar uma lâmina muito barata, que vai ali ferir, né, ou irritar a pele do seu cliente, poxa, aí você economizou 10 centavos, mas perdeu um cliente. Então, por exemplo, compensa? Será que vale a pena mesmo? Né? Então, nessa parte você tem que se perguntar, eu tenho que aliar o meu serviço ao custo baixo, tá? Se possível, ok? Então é um dos princípios do livro, se possível. Não é que você vai buscar, vou buscar isso. Às vezes, por exemplo, uma lâmina, vou continuar com o exemplo da lâmina. Às vezes você tem uma lâmina aí que ela dá diferença de 10 centavos, né? Mas ela, ok, não dá diferença nenhuma para o cliente não tem diferença nenhuma, ok? Então, certo, você conseguiu reduzir, bacana, baixa aí, ok? Tá? Mas, por exemplo, eu prefiro usar aqui cremes, eu uso creme para você fazer a barba, mas tem gente que prefere espuma, tá? Mas daí é uma questão, por exemplo, os meus clientes preferem creme do que espuma. Então é uma questão é um perfil dos meus clientes. E aí não adianta eu querer baixar, pensar no custo, baixar, sendo que meus clientes não vão depois aceitar, né? Então é melhor você cobrar um pouco mais e ter um produto que satisfaça, né, a necessidade do seu cliente, do que você querer baixar só para... Né? Mas então não adianta fazer isso, tá? Então buscar sim aliar a diferenciação no mercado, ter uma diferenciação no mercado a um baixo custo. Se puder fazer isso, vai ser ótimo. Amplie, outra coisa que o livro fala, outro princípio, amplie as fronteiras do seu mercado buscando espaço inexplorável. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Até esse dia eu estava conversando com um barbeiro, né? Ele falou, Eduardo, eu atendo aqui crianças, né? Mas crianças que tem déficit de atenção, alguma coisa assim, sabe? Então é bacana isso, ok? Crianças que agora me fugiu a palavra, mas por exemplo, ele buscou um público específico, tá? Então, por exemplo, às vezes é um mercado que está sendo inexplorado, ok? Né? Como era, por exemplo, há um pouco tempo, preciso falar a questão das oportunidades, né? Há um pouco tempo a questão da química masculina, né? Os homens hoje estão procurando muito mais química. Então, se você tiver qualificação nesse mercado, ele está sendo um mercado ainda que é inexplorado, né? Ainda tem, então, por exemplo, está começando ainda, né? A questão da química masculina, e os homens estão cada vez procurando mais, tá? Então está se abrindo um espaço, né? E se você vai para um mercado que é inexplorado, a chance de você não ter concorrente e se firmar, né, como principal nome naquele mercado é muito grande, ok? Como diz aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então esse é um dos princípios do livro também. Outro princípio do livro: faça uso de ferramentas que auxiliem a identificação de novas oportunidades, tá? Lembra que eu falei para vocês ali da análise SWOT? Você também vai sempre colocar ali quais são as novas oportunidades do mercado, vai elencar ali, ó, tá sempre buscando. Então é uma forma também de você sempre manter
Um olho sempre no horizonte, tem que estar sempre pensando à frente. Então, identificar, né, um dos princípios do livro é você estar sempre buscando identificar novas oportunidades. Mantenha o foco, outro princípio é manter o foco, tá, no desenvolvimento da sua estratégia. Então, você tem que estar revisando sempre a sua estratégia, passando a cada ano, mínimo, né, uma vez no ano, você tem que rever qual vai ser a sua estratégia, suas ações para o próximo ano. Outra coisa, não é só verificar, não é só estratégia para o próximo ano, mas verificar o que foi proposto no ano passado, que você fez, o que não fez, né, o que faltou. Então, fazer essa análise bem apurada. Não é só olhar para... Porque planejar, pessoal, todo ano todo mundo planeja, né? Chega no final do ano, o cara fala, ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Todo mundo fala um monte. Só que não é só isso. A partir do momento que você colocou algumas metas aí, você tem que depois, no outro ano, verificar, pô, tá, o que foi realizado do que eu me propus a fazer? Por que não deu certo? Como eu posso fazer dar certo? Tá? E aí você vai planejar com base nisso aí suas próximas metas para o outro ano. Então é importante fazer isso. E no livro, né, Estratégia do Oceano Azul é um dos princípios que ele aborda também, ok? E reduza seu risco e aumente as suas oportunidades. Pô, Eduardo, legal, né? Como é que eu vou reduzir o meu risco? Tá, se cercando com valores na sua empresa, identificando quem que é seu cliente ideal, melhorando, né? Fazendo melhorias para você atender esse seu cliente ideal. Então, isso são algumas formas de você reduzir o seu risco. Tá, pessoal? Essa é alguma forma. A estratégia do Oceano Azul, ele é um ótimo livro mesmo, ok? Tá? Tanto que no livro ali, ele dá muito exemplo ali, ó, que eu vou dar um exemplo para vocês, que às vezes o cara fala, mas Eduardo, eu sou da barbearia, minha barbearia não tem que inventar muito. Meu amigo, tá? Isso é um ledo engano, você está muito enganado, tá? Todo e qualquer área você pode estar se revolucionando, descobrindo novos mercados. Por exemplo, esse livro Estratégia do Oceano Azul, ele traz um belo exemplo do que você desenvolver uma diferenciação tão grande no mercado que nem os outros conseguem te copiar. É o exemplo do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é um exemplo claro de como eles reinventaram o circo, tá? Eles são diferentes de qualquer circo do mundo e não existe, na verdade, hoje, concorrente para eles. Por quê? Porque o que eles fazem é algo que é incomum. Tá? Eles ousaram, na verdade, a nadar, né? Ali, mergulhar em áreas desconhecidas, então, até então. Por quê? Porque o circo, todo mundo tinha aquele negócio, circo é animal, é isso, brincadeira, é palhaço, né? E o Cirque du Soleil, eles reinventaram, tá? Eles continuam com a magia do circo, né, essa proposta, mas aí tem a questão teatral, né, de fantasias, que eles exploraram magnificamente, né, de forma magnífica, foi explorado pelo Cirque du Soleil. Então, o Cirque du Soleil, ele aparece muito no livro, com várias referências, ok? E dá vários exemplos desse Cirque du Soleil. E o livro, ele sempre se baseia, pessoal, ele fala assim, ó, que a gente tem que criar sempre, né, novos valores, criar valor. Preço não é valor, ok? Preço não é valor. Às vezes os barbeiros confundem, falam, quanto vale o meu trabalho? Não, o valor do seu trabalho, ele pode ser inestimável, tá? Às vezes o valor do seu trabalho pode ser enorme. Só que o preço, tá compatível com esse valor? Uma coisa é certa, se o preço estiver acima do seu valor, seu cliente não vai te procurar, porque vai te achar caro. Se o preço estiver igual ao seu valor, o seu cliente vai achar, ok, né? Vai continuar com você, vai falar, é justo. Agora, se o seu preço estiver menor que o seu valor, aí, meu amigo, aí você é referência. O cara fala assim, vou pagar porque lá é ótimo, é muito bom, certo? O cara não vai sentir que ele está pagando, não importa o preço, ok? Tá? Ele tem que ver valor naquilo, tá bem? Aí você fala, mas Eduardo, o que seria valor, né? Por exemplo, você pode pegar o preço do carro. Um Gol
é um automóvel, certo? Ok, é um automóvel. Uma Ferrari também é um automóvel, só que o valor que uma Ferrari tem é muito maior do que um Gol. Aí não é o preço, tá? Aí fala, mas o preço também não. O preço dela é condizente com o valor dela, porque é outro carro, velho. Tem outra tecnologia, tem toda uma história, tem um valor. Então eles agregam valor naquela equipamento. E por isso que o pessoal paga. Tem cara, por exemplo, que compra uma Ferrari, mas não vai querer comprar o Gol. Por quê? Porque o desejo de quem tem um Gol um dia é poder comprar a Ferrari, ok? Então, mas isso é o quê? Porque é da questão do valor. E nesse livro, A Estratégia do Oceano Azul, ele fala o seguinte, tá? Que você tem que o quê? Tem que reduzir, né, atributos que existem em função da competição. Quer dizer, não adianta você ficar brigando com questão de preço com os seus outros concorrentes, já que eles brigam nessa parte, não é nisso aí que você vai ganhar, né, mercado. Então, reduzir essa briga quando são iguais, tem que trazer coisas diferentes. Eliminar atributos considerados que não são, né, desejados pelo seu cliente. Tem que criar atributos que o seu cliente, né, deseja. Aí sim, por isso é bom sempre estar de olho no seu cliente, saber quais são as necessidades deles e elevar, tá? Elevar os tributos do seu negócio. Tá? E aí você cria mais novas curvas de valores na sua empresa. É sempre estar pensando com o olho lá no horizonte, pessoal. Sempre é isso, ok? Bom, espero que tenham gostado do papo de hoje, tá? A gente falando sobre posicionamento de mercado, como que é importante você conhecer o seu cliente, algumas ferramentas para você se posicionar, né? Se perguntar como que você se posiciona no mercado através da análise SWOT. Mesmo quando você está começando seu negócio, você pode fazer também a análise SWOT. E o livro A Estratégia do Oceano Azul, que ele é ótimo, magnífico, tem vários insights, vários cases ali e mostra para você como você busca a diferenciação no seu segmento.